Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje, na nossa série de alguns livros comentados, vamos falar de um dos livros que eu mais gosto, que mais contribuições à nossa formação lhe traz. É um livro da Federação Espírita Brasileira, muito polêmico. É um livro que foi publicado pela primeira vez em 1888, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Veja só, é o livro Loucura e Obsessão. O espírito que psicografa esse autor espiritual é o Manuel Filomeno de Miranda, que na sua última encarnação foi um militante muito sério do movimento espírita brasileiro. Esse livro aqui, ele tem uma história muito peculiar. É um livro que se passa num terreiro de Umbanda, onde nós encontramos o grande espírito Bezerra de Menezes auxiliando alguns sofredores dentro de um terreiro de Umbanda, de um centro espírita de Umbanda tocado pela entidade emerenciana. Curiosamente, esse livro, dentre tantas informações tão legais, interessantes e construtivas, tem uma historinha antes. No início dos anos 80, Divaldo Franco ele dá uma declaração, encontra-se esse áudio no YouTube, em várias fontes, onde Divaldo fala do preto velho, dos espíritos que se manifestam como pretos velhos. Já falamos sobre isso em diversos episódios do nosso canal e nunca é demais lembrar. Divaldo Franco ele menospreza a figura do preto velho, caracteriza o espírito dos pretos velhos, as entidades que se apresentam dessa forma, como espíritos atrasados. Muito bem. E nós temos Loucura e Obsessão, tocado por um espírito da emerenciana, que claramente é uma entidade de alto grau moral, que troca impressões, com Bezerra de Menezes de igual para igual. É um livro que a gente deveria estudar mais. Por quê? Só por essa historinha assim, introito? Não. Vai falar sobretudo das formas que os espíritos trabalham. Que um espírito que se apresenta na mesa branca, na mesa kardecista, como um doutor branco de jaleco, é o mesmo espírito que aparece num terreiro. Muda a sua aparência perispiritual. A emerenciana faz isso. Nós temos os espíritos chamados guardiões no movimento espírita, e na Umbanda são chamados de Exus, que tem a função de guarda, função de proteção. E cada agrupamento desses espíritos guardiões vai se apresentar como os adeptos daquela crença esperam que eles se apresentem. A gente detalha muito isso no livro Trabalhadores da Seara de Jesus. O livro é Trabalhadores da Seara do Cristo. Interessante também a forma de doutrinação. É exatamente como a Umbanda trabalha lida com espíritos obsessores, espíritos sofredores. A gente imagina que toda desobsessão tem que ser com aquele discurso, com aquele diálogo fraterno, envolvendo palavras cristãs. Nem sempre. Às vezes o espírito não consegue ouvir, não está pronto, mas ele precisa ser afastado da sua, em tese, vítima, da pessoa que ele está afetando. Então nós temos nesse livro relato detalhado de como a desobsessão rápida, e já abordamos isso em artigos no blog Reflexões e Caminho, e muito detalhadamente nesse livro que já está nas bancas aí, Trabalhadores da Seara do Cristo. A gente vai abordar isso com muito mais propriedade do que nesse vídeo do canal aqui. Dentre outras informações, questão da defumação, dos chás que muitas vezes os pretos velhos receitam, para ajudar o aparelho orgânico do seu assistido a uma recuperação no seu sistema imunitário, por exemplo. Desobsessão rápida, a mudança da aparência dos espíritos para ser melhor compreendido, dentre outras coisas. E tem uma frase de Bezerra de Menezes que eu acho que 30 anos depois está atualíssima. Bezerra de Menezes fala em determinada altura do livro, já mais para o final, o seguinte: no Espiritismo
fala-se muito, trabalha-se pouco. Como a gente fala, não é? Então é um livro que eu recomendo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Logo no início do livro, né, nas mensagens iniciais, Manuel Filomeno de Miranda Espírito, ele se assume espantado com o trabalho que a Umbanda faz. Em momento algum no livro é falado Umbanda, mas ela é toda caracterizada. Não sei por que razão o nome, a palavra Umbanda não é apresentada no livro. Talvez por reações que eles temeram à época, não é? De falar, um espírita falando pelo movimento de Umbanda, mas está tudo caracterizado aqui. Tudo que está no livro se vê em qualquer terreiro sério de Umbanda. Fantástico, né? Então você tem Manuel Filomeno de Miranda se assumindo como portador de preconceito por ignorância, por não saber. Quando a gente ignora algo, a gente tende a menosprezar. Isso está nas linhas iniciais desse importante livro. Todo espírita deveria ler esse livro para falar menos abobrinha, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina de Umbanda, que é tão linda, né? E eu mesmo já tive meus momentos de incompreensão lá atrás, no passado, quando eu era bem novinho, né? Já tive meus momentos e foi graças aos amigos espirituais que foram me encaminhando a abrir a cabeça nesse sentido aí. Então fica essa recomendação. Esse livro, Loucura e Obsessão. Existem edições mais atuais, né? Essa aqui é dos anos 2010, se eu não me engano, e a gente encontra até a caracterização da consulta, né? E eu recordo agora uma passagem que está nesse livro que a gente está lançando, Trabalhadores Espirituais da Seara do Cristo, em que um amigo espiritual meu ele fala o seguinte: certa vez um homem, né, desejando fazer uma amarração amorosa, né, o procura. E a entidade, procura determinada entidade, e a entidade fala assim: ó, você vem aqui 21 vezes, assiste a palestra evangélica, vem conversar comigo durante 21 semanas. E no final você vai ter o que você quer. E eu lembro que quando eu soube, eu fiquei, caramba, vai fazer? Na verdade não. A pessoa jamais tinha ouvido uma palestra evangélica, jamais tinha conhecido uma entidade de luz, estava acostumada a negociar com entidades mais atrasadas. E lá pela quarta, quinta semana desse tratamento, com culto no lar, né? O cara queria tanto fazer, né, que ele topou tudo. E ele não podia furar, porque a entidade parece que disse a ele: se você furar uma coisa, não vai funcionar. Ele já tinha entendido que a intenção inicial dele era completamente equivocada, um verdadeiro crime moral. E passou o tempo, ele ingressou naquela casa religiosa graças à sabedoria de uma entidade que soube matreiramente, com muita sutileza, orientar esse indivíduo. Quantas pessoas vão nas casas de Umbanda, nas casas espíritas, com essas intenções mundanas e são orientadas de forma muito sutil, sem apontar dedos? Então, esse livro fala muito sobre isso. Loucura e obsessão. O episódio é esse. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, bota lá na sinetinha, quando sair episódio novo, automaticamente você já vai saber. E claro, contribua com o nosso canal através das suas opiniões, das suas sugestões e críticas. Até a próxima!